Oi pessoal, hoje a gente está aqui com mais um programa Qualidade Vivida para falar um pouquinho para vocês sobre as possíveis mudanças que acontecem no nosso estilo de vida e nas nossas relações pessoais a partir do diagnóstico com esclerose múltipla. Vamos lá? Hoje a gente trouxe aqui algumas pessoas para a gente falar sobre convívio social e as diferenças, adaptações e mudanças que elas fizeram na vida delas depois do diagnóstico. Eu tô aqui com a Júlia, que tem 20 anos. A Júlia tem um diagnóstico recente, tem uma banda, um relacionamento sério há 5 anos. Júlia, como é que foi pra você toda essa adaptação? O que mudou na sua vida, no seu convívio social? Aconteceu alguma mudança? Teve alguma diferença agora? Então, Paula, eu comecei a prestar mais atenção em mim, né? Acho que depois que a gente recebe um diagnóstico desses, a gente começa a se concentrar mais na nossa saúde. Eu mudei isso, assim, eu comecei a prestar mais atenção em mim e nos hábitos que eu tinha, que hábitos que me faziam bem, que hábitos que não faziam tão bem. E comecei a dar uma adaptada nisso. E a gente tá aqui com a Fabi, que é solteira, jovem, tem vida social ativa, diagnóstico recente. Fabi, conta um pouco pra gente agora como é que tá a tua vida depois do diagnóstico. O que você teve que adaptar, o que mudou? Eu sempre fui muito ativa, sempre gostei de sair, sempre fui pra dançar, sair na noite. Adaptei um pouco, não aguento mais tanto, fico um pouco mais cansada, mas continuo fazendo várias coisas que eu fazia antes. Não bebo mais como antes. Para dançar cansa mais, mas os amigos foram se adaptando, a gente continua saindo normalmente. E uma das únicas coisas que eu parei de fazer foi cortar o destilado, mas continuo tomando minha cerveja, continuo fumando meu cigarro. Apesar da gente ter a banda e tá sempre em barzinho tocando à noite, eu comecei a prestar mais atenção na questão da bebida. Doutora, a gente está aqui falando hoje sobre estilo de vida, convívio social e para algumas pessoas isso implica no tabagismo, consumo de bebida alcoólica, redução ou aumento das horas de sono. Eu gostaria de saber com você se cientificamente isso faz alguma diferença para quem é paciente de esclerose múltipla. Muda alguma coisa? Bom, Paula, são perguntas muito importantes. E a primeira delas é em relação ao álcool, né? No caso da esclerose múltipla, não é necessariamente que o paciente não possa beber, mas a gente recomenda que no primeiro ano de tratamento ele não consuma álcool. Por quê? Porque como os medicamentos que a gente usa são tóxicos para o fígado, a partir do momento que a gente faz exames de sangue de rotina e esses exames se alteram, eu não sei se ele é relacionado ao álcool ou à medicação de rotina que o paciente usa. E a partir deste ponto, discutir com o seu médico a permissibilidade do uso social. Um vinho aqui, outro ali, uma cerveja de vez em quando. O tabaco já é mais objetivo, ele faz mal, todo mundo sabe, mas hoje existem estudos sólidos que mostram que o paciente com esclerose múltipla que fuma, ele acumula um número maior de lesões na ressonância do que aquele que não fuma. Então, além dos prejuízos habituais, pulmão, coração, circulação, a recomendação é não fume, porque isso aumenta o acúmulo do número de lesões que você tem na ressonância. E é óbvio que o ser humano precisa de repouso para poder descansar. Então, a privação de sono a longo prazo, ela provoca ganho de peso, perda de memória, fadiga, ansiedade, depressão e uma série de coisas que podem até agravar os sintomas de um paciente com EM. E eu tô aqui com o Lucas, que é o namorado da Júlia. Lucas, o que mudou na vida de vocês? O que mudou no relacionamento de vocês depois do diagnóstico da Júlia? Então, na verdade, a gente não deixou de fazer nada do que a gente fazia antes, essencialmente falando. O que mudou, na verdade, foram algumas adaptações. Quando a gente vai ou sair para tocar, ou sair com os amigos, o que a gente pode fazer, o que não pode, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Só que a gente tem uma consciência maior sobre até onde determinada coisa pode ser feita, assim. Eu gosto bastante de dançar forró e sempre fiz maratona de forró. E hoje em dia, às vezes você tá dançando, perde um pouco o equilíbrio, a perna falha, e aí os amigos brincam, falam, solta o corpo pra trás, põe o peso do corpo. Aí eu soltei o corpo, ele foi empurrando, a gente sentou, adaptou, acabou dando tudo certo e finalizamos a dança, foi bacana. E foi muito legal, porque logo que eu fiquei internada, o Lucas, ele foi uma pessoa que me deu muito apoio e ele pesquisou muitas coisas na internet. Eu acho que esse apoio, tanto da família, quanto do companheiro, as pessoas próximas a você, dos seus amigos,
é muito importante e faz uma diferença muito grande, né? Na noite de Réveillon foi tudo bem, no dia primeiro eu não tava me sentindo muito bem, tinha um luau na praia, uma estrutura super bacana, um amigo meu falou, Fabi, você não tá legal, a gente passou a madrugada inteira no quarto, tomando água, batendo papo, virou a noite fazendo isso e ele ficou comigo a noite inteira e foi bacana também. A gente tá falando sobre convívio social, então a gente trouxe o Léo, que é amigo do Gustavo, que tem esclerose múltipla e convive com ele há 15 anos. Léo, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa adaptação de você, né, como amigo dele, como foi quando ele contou pra vocês, o que mudou na relação de vocês? Olha, quando ele contou pra gente que ele tinha, foi um choque, a gente não imaginava nem o que era direito. Aí alguns amigos começaram a pesquisar pra gente entender, ver como que funcionava isso, o que tinha que ser mudado. Só que mesmo assim a gente não teve essa noção no início. Aí teve uma vez que era muito recente o diagnóstico dele ainda, nós fomos viajar no carnaval. E eu lembro até hoje que nós fomos viajar, aquela farra de carnaval, todo mundo. Eu lembro que ele parou uma hora, ele já estava, na hora que a gente estava indo, de carro pro Rio de Janeiro, ele estava um pouco mais tenso. Aí na hora que a gente chegou no Rio, ele sentou pra conversar com a gente, eu lembro que ele parou e falou, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar, porque o carnaval não vai ser isso que a gente sempre passou. Aí ele começou a explicar um pouco mais sobre a doença, que ele não poderia ficar bebendo, tomando sol o dia inteiro, não dava pra sair, ficar o dia inteiro bebendo na rua. Isso, na hora, a gente tentou ver o que dava pra fazer, uns não entenderam, outros entenderam, e o carnaval foi um pouco diferente. Mas de lá pra cá nós nos adaptamos pra sair. Pra sair a gente não pega mais e vamos pra balada, vamos viajar, ficar uma semana bebendo. Não, a gente marca de ir na casa de alguém, toma uma cervejinha, faz um som. Nós até mudamos e melhoramos um pouco tudo que a gente fazia. Você tem alguma dica pra dar? É possível conviver com a esclerose e com a tua vida ativa hoje em dia? Que dica que você daria aí pra uma pessoa que tá recém-diagnosticada? Eu acredito que é completamente possível, necessita de uma adaptação sim, mas é possível continuar saindo, lógico que às vezes você não vai estar boa para ir para balada, mas você vai para o restaurante, eu continuo saindo com os meus amigos, todos eles sabem do diagnóstico. Mas é uma questão de adaptação, de você se conhecer, ver o limite, ver quando você não tá muito legal e respeitar isso, mas nada que não dê pra continuar fazendo, então é só adaptar. É importante que os seus amigos saibam, que as pessoas mais próximas saibam, porque às vezes você precisa de um apoio, tem horas que você precisa que a pessoa esteja do seu lado, quando você não se sente muito bem, então é legal passar a informação, eu particularmente não tenho problema nenhum, todo mundo que me conhece sabe da doença, eu conto pra todo mundo, o que foi bacana, as pessoas foram procurar informação sobre a doença pra tentar me ajudar, então eles acabaram se adaptando junto comigo. Olha, eu diria que a pessoa tem que, antes de tudo, estudar sobre a doença, procurar entender o que é a doença, o que ela pode acarretar para um portador de esclerose e, acima de tudo, sentar e conversar com o paciente e se colocar no lugar dele, porque não é uma coisa fácil para o paciente e para as pessoas que estão ao redor também não, mas você precisa se colocar no lugar dele para tentar conviver e entender o que seria melhor para ele nesse momento. Pessoal, o que a gente quis mostrar com esse programa é que, independente do diagnóstico de esclerose múltipla, você pode ter algumas adaptações no seu estilo de vida, mas permanecer sim com as suas relações pessoais. Por isso é importante que você fale com seus amigos, esclareça para as pessoas, em tom informativo mesmo, para que elas possam saber quais são as suas necessidades agora, a partir de agora, e possam te ajudar caso você precise, para que vocês não precisem fazer disso um monstro ou um bicho de 7 cabeças. E se você gostou do programa, se identificou, curte nosso canal do YouTube, compartilha nas redes sociais. A gente queria agradecer também o Bar Esquina Carioca, que abriu espaço pra gente gravar esse programa aqui de hoje. Então, curte, compartilha, obrigada, até o próximo programa. Sobre as mudanças que acontecem quando a gente tem um esclerose... Pra falar um pouquinho pra vocês... Deu um branco, meu! Calma. Oi, pessoal, hoje agora a gente tá passando o ônibus. Oi, pessoal, agora tá passando um ônibus, daqui a pouco vai passar um trio elétrico. Hoje a gente vai falar sobre transportes públicos. Atenção. Esse foi o barulho que você ouviu. Pode ir? Hoje a gente trouxe algumas pessoas pra falar sobre a relação... Vocês viram o pernilongo? Essas porra é zika vírus, meu. Tá brincando, esses malditos. Senhor. Pessoal, com esse programa a gente pode... Não. Eu tô aqui com a Fabi, jovem, solteira... Calma. Tem vida social ativa, Vamos lá. É incrível, a hora que a gente vai começar a falar, passa uma moto, um busão, uma charrete. Corta pra Júlia.
Eu tô aqui com a Júlia, que tem 20 anos. A Júlia, ela toca numa banda que não... Puta... É tanto talento, tenho, que é uma coisa assim, que assim, eu não consigo lidar com esse dom. O que muda na vida? E tem alguma coisa que deixa de fazer, não deixa de fazer? O que mudou, assim? O que você poderia dizer que ainda dá pra fazer na vida? Ai, que bom.